Olá, seja muito bem-vindo de volta. Continuando com o nosso projeto, nessa aula a gente vai criar o banco de dados que vai ser responsável por cadastrar as perguntas do nosso jogo, tá? Então aqui com o Visual Studio Code aberto, a gente vai criar mais um arquivo chamado database.py, que é onde a gente vai criar aqui a classe que vai cadastrar e selecionar as perguntas do nosso jogo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o SQLite 3, que é o que a gente vai utilizar para esse jogo. E agora a gente vai criar a nossa classe, utilizando a palavra reservada class, que vai ser database. Tá? Então aqui a gente vai colocar o nosso método construtor, def init, e vamos colocar aqui self.name, vai ser igual name. Mas antes aqui no nosso método, a gente vai colocar a variável name, que vai ser igual o nosso nome do nosso banco. Então, system.db, tá? Se você não colocar o nome, se não passar nenhum argumento, ele vai passar esse argumento nomeado para o banco, tá? Então, aqui a gente vai ser self.name, vai ser igual name, e vamos criar a nossa conexão. Self.connection vai ser igual o name também. E agora aqui embaixo a gente vai criar um método para conectar no banco. Aqui o método construtor ele vai criar o banco de dados, como systemdb, e aqui a gente vai conectar nele. Então, connect self, que é uma instância da nossa classe, self.connection. E aí vamos passar aqui o SQLite 3.connect e vamos passar o nome do nosso banco, que no caso é o self.name, tá? Se você está acompanhando as aulas do canal, você já deve ter feito algum projeto que você sabe que exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, se você não viu, tem outros projetos que a gente cria um banco de dados, uma classe exatamente completa para você. Então, a gente vai criar o outro método que é para fechar a conexão, def close connection self. E aí vamos fechar a conexão. Então a gente pode colocar aqui um try para ele tentar fechar a conexão, caso ele dê algum erro. Self.connection.close. Somente isso já fecha a nossa conexão. Caso dê um erro, except, ele vai colocar um pass por enquanto aqui, tá? Agora a gente vai criar a tabela para cadastrar as perguntas. Então vamos colocar aqui o método criar. Vamos colocar aqui perguntas. Cadastrar perguntas, melhor. Cadastrar perguntas. E aí vamos passar aqui o self, que é um método da nossa classe, né? Isso aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é precisar conectar no banco. Então vamos colocar aqui um cursor, que vai ser igual self.connection.cursor. E agora a gente vai executar a nossa query. Então aqui vai ser cursor.execute. E aí vamos passar o f de strings aqui para a gente utilizar variáveis dentro da... Aqui a gente vai criar a nossa tabela perguntas. Na verdade, acho que a gente não vai utilizar variável nenhuma, então nem precisaria do f de strings, tá? E aqui a gente vai colocar a nossa query para criar o banco de dados. Então, create table. Aí o nome da tabela, no caso aqui, é perguntas. If not, create table if not exists perguntas. Aqui vai o nome da tabela, tá? Vamos ver se eu coloquei tudo certo. Então, create table if not exists perguntas. E aqui a gente vai passar os argumentos. Então, o primeiro deles vai ser o id, que vai ser do tipo inteiro, integer not null, que vai ser a nossa primary key, tá? Vai ter a pergunta, que vai ser do tipo text. Vai ter o nível da pergunta também, que é do tipo text. A resposta 1. E aí vai ter as 4 respostas. Então a gente vai copiar aqui, ficar um pouquinho mais para não ficar tão longo o vídeo. 2, 3, 4. Tá, então criamos as 4 perguntas e a última é a resposta
certo, que vai ser do tipo text também. Então aqui a gente criou as 4 perguntas e a resposta certa. Agora a gente vai passar aqui a nossa primary key. Primary key. Aqui é uma vírgula, não é um ponto. Opa. Primary key, que vai ser o nosso ID. E aqui vai ser auto increment. Tá. Então aqui a gente já criou a nossa tabela perguntas, né, para cadastrar perguntas. Aqui, na verdade, é table. Vamos mudar o nome dela aqui. Aqui a gente não está cadastrando, a gente está criando a tabela, né? Vamos colocar aqui tabela perguntas. Fica mais fácil, porque aí o outro vai ser criar perguntas, né, cadastrar perguntas. Então criamos a nossa tabela. Se ficou confuso para você, eu acredito que não. A gente apenas colocou uma query para criar no nosso banco a tabela de perguntas, onde a gente vai acessar as perguntas e as respostas, tá? Logo aqui abaixo, a gente vai criar um outro método, def cadastrar pergunta, que é agora sim, o nome ficou correto, cadastrar pergunta. Então aqui a gente vai colocar uma variável chamada campus tabela igual vazio. Na verdade a gente já vai passar os campos da tabela, que vai ser aqui pergunta, nível, resposta 1. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Então, resposta 2, 3 e 4. Eu vou quebrar aqui para não ficar tão... E a resposta certa. Então, vamos colocar aqui a resposta certa. Aí vai ser os campos da nossa tabela. E agora a quantidade de campos. A quantidade de campos, vamos colocar uma variável quantidade, que vai ser igual aqui, a gente vai passar uma tupla com interrogações. A gente vai colocar aqui a quantidade exata dos campos que a gente vai passar. No caso aqui, ó, se você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui 7 campos, que é o que a gente está passando, tá? 7 campos. E agora a gente vai fazer aqui a query para inserir os dados que a gente receber aqui na pergunta, que no caso a gente vai receber um argumento chamado pergunta. E a gente vai inserir essa pergunta no nosso banco. Então, try cursor vai ser igual ao self.connection.cursor. E aí, cursor.execute. Aí o F de strings para a gente passar variáveis, 3 aspas. E aí a gente vai passar aqui a nossa query. Insert into perguntas. Vamos passar os campos da tabela. E os valores. No caso aqui, values. E aí vamos passar a quantidade dos campos aqui, que é as interrogações, quantidade. E aí vamos passar aqui a pergunta que estamos recebendo como argumento, tá? Que é apenas uma query para inserir no banco. Aqui a gente vai receber os campos, né, que a gente passou aqui na tabela. E aqui a gente está passando a pergunta que vai ser o argumento que vai receber lá do nosso sistema, tá? E agora a gente vem aqui self.connection.commit, para ele commitar no banco, né? E vai retornar aqui um ok caso deu tudo certo, tá? Except, se deu um erro. Exception, vamos capturar a exceção, né? Vamos imprimir a exceção para a gente checar e vamos retornar return o E, tá? Que é a exceção aqui. Opa, é um E. Com isso a gente já com isso a gente já criou aqui a nossa classe banco de dados, né? A tabela do sistema e também aqui já o método para cadastrar a pergunta que vai receber na nossa interface. Vamos apertar o Ctrl S para salvar.
E a aula ficou um pouquinho longa, mas eu vou concluir o último método do nosso banco, que é selecionar a pergunta. Então vamos lá, def selecionar pergunta. Queria deixar o banco de dados pronto já. E aí vamos passar aqui o self e o argumento vai ser o nível da pergunta, tá? Vamos receber o nível para selecionar a pergunta. Então, colocando aqui o try, o cursor que vai ser igual ao self.connection.cursor, cursor.execute, vamos executar query para ele selecionar, no caso aqui o f de strings, select todo from perguntas where o nível foi igual ao nível que eu estou recebendo aqui, tá? Com aspas simples, vamos passar o nível que a gente está recebendo lá, tá? Aí vai selecionar a pergunta de acordo com o nível que a gente está. Então, aqui o retorno vai ser perguntas, vai ser igual cursor.fetchAll. Vai selecionar todas. E aí vai retornar para mim, return perguntas. E aí na exceção, a mesma coisa, exception, a gente pode até copiar aqui, ó, para não ficar tão longo. Exception, ele vai imprimir a exceção, caso ocorra uma exceção ao selecionar, e vai retornar aqui para mim, imprimindo na tela para que eu possa identificar. Eu vou apertar o Ctrl S, a aula ficou um pouquinho longa. Aqui ele colocou o E do Tinter, por causa que eu coloquei aquele E, não tem nada a ver. O RE também eu não vou precisar desse módulo, ele importou automaticamente. Então com isso a gente conclui aqui o nosso banco de dados. E agora na parte do main, a gente já tem aqui, a gente só vai executar pela interface para cadastrar a pergunta. Na aula seguinte a gente continua. Caso você queira tentar aí fazendo no seu, para você conseguir praticar isso, tente fazer o botão chamar a parte de cadastrar a pergunta que vai receber os argumentos, tá? Você percebe aqui que a gente criou no banco de dados, a parte de cadastrar a pergunta, ele vai receber a pergunta, né, com todos os campos, uma lista, e cadastrar. Então, como exercício para você, tente fazer sozinho a parte de cadastrar no banco, testa aí, que eu garanto que você vai conseguir. Na aula seguinte a gente continua, onde eu vou mostrar como a gente cadastra, tá? Então, até lá.